O filósofo tinha um servo. E certa vez, o servo disse ao filósofo: enquanto tu filosofas, eu trabalho. Platão e Aristóteles, monstros do pensamento, Pelés do raciocínio. Claro, na antiguidade. Mas a verdade é que Platão e Aristóteles, enquanto ambos filosofavam, outros que eram servos ou escravos trabalhavam, faziam as tarefas para eles. Isso não seria antiético? Questionável, ao menos? Sim, pode ser questionável. O que é interessante é compararmos o deus do trabalho na mitologia grega. O deus do trabalho na mitologia grega é Hefesto. Hefesto era o deus do trabalho e o deus do fogo, dos artesãos, dos escultores e de todo mundo que trabalhava também com metalurgia. Interessante observarmos que Hefesto era um deus feio, um deus que era coxo e manco, como se realmente o trabalho braçal exigisse, cobrasse um preço de deformar o corpo. Bem, então podemos concluir que filosofar e trabalhar não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Acredito que não seja bem assim. Acredito que o trabalho, ele, sim, no seu início, ele exige um nível de inteligência. Por mais simples que seja o trabalho, ele exige um nível de inteligência. Acho que todos possam concordar comigo. Mas, porém, o problema do trabalho é a repetição excessiva do mesmo. Quando você compõe um trabalho, e é a primeira vez que você o faz, com certeza você utilizou um nível de inteligência filosófico. Afinal de contas, você questionou de várias formas para realizá-lo. Você teve que se espantar com alguns resultados, e tudo isso é algo filosófico. Porém, quando você vai repetindo o mesmo trabalho, isso já começa a não exigir tanto da sua capacidade mental, da sua inteligência. E essa mesma repetição faz com que você comece a atrofiar o seu corpo, deformá-lo, podemos dizer assim. Talvez seja por isso que Hefesto era um deus com deformidades, um pouco corcunda, coxo e feio, porque essa repetição do trabalho braçal, obviamente, leva a essa deformação do corpo. Então podemos dizer que, infelizmente, se existe aquele que gosta de fazer trabalhos intelectuais, utilizando a força do pensamento, utilizando a força de abstração, existem outros que estarão fazendo o trabalho braçal para esse primeiro. Desta maneira, podemos dizer que existem escravos do intelecto, escravos das pessoas que trabalham de forma intelectual. Bem, dessa maneira, então, os intelectuais, os filósofos, quando eu cito os intelectuais e os filósofos, são as pessoas que trabalham de forma mais intelectualizada, são escravocratas das pessoas que apenas sabem fazer trabalhos braçais? Talvez nem tanto. O motivo é que podemos acreditar que, respeitando algumas exceções, as pessoas que fazem trabalho braçal, elas podem ter uma preferência por esse trabalho braçal. E elas podem não gostar tanto de cogitações filosóficas intelectualizadas. Para ela, não leva a nada. Pode ser sim.
Então podemos dizer que isso possa ser uma opção. Mas também pode existir pessoas que elas não conseguem fazer o esforço de abstração necessário que a filosofia exige. Elas não gostam de fazer cogitações filosóficas, ou elas não conseguem. E esse não conseguir reflete uma espécie de preguiça mental que a pessoa tem. Então, se isso for verdade, se a pessoa não consegue, afinal de contas ela sente uma espécie de dor ao tentar fazer cogitações filosóficas, significa que essa preguiça mental que ela infelizmente possui é o que mais, vamos dizer assim, é o que mais coloca ela dentro deste patamar de trabalho braçal. Se isso for verdade, se a pessoa tem uma preguiça mental, significa que os platões, gostou do plural? Os platões e Aristóteleses, certo? Plural de Aristóteles, Aristotéleses da vida. Da onde eu tirei esse plural? Mês, o plural de mês, meses. O plural de Aristóteles, Aristotéleses. Então podemos dizer que os platões e os Aristotéleses da vida, eles não seriam tão culpados assim. Na verdade, os servos e escravos que não conseguem, por algum motivo, talvez por uma preferência ou porque têm uma preguiça mental, não conseguem fazer cogitações filosóficas, graças a essa preguiça mental ou essa opção, eles fatalmente se tornam servos e escravos. Obviamente, no mundo onde vivemos, a matrix que a pessoa viveu e vive certamente contribuiu para que ela se torne um servo e escravo de Platões e Aristóteleses. É claro, né? Se a pessoa não teve a oportunidade, o treino, vamos dizer assim, ou treinar a plasticidade, como dizia o educador Vygotsky, essa pessoa estará fadada, graças à sua matrix e graças à sua própria preguiça de pensar, a sua preguiça mental, ela estará fadada a viver serva e escrava. Levando todo esse pensamento para um campo de vista, para um ponto de vista religioso, o cristianismo, isso talvez aconteça também dentro dos templos cristãos. Se é verdade, acho que foi Nietzsche que disse que o cristianismo é o platonismo para as massas, podemos concluir então que é uma espécie de filosofia. Existe uma exigência no cristianismo, existe uma exigência de filosofar o cristianismo, mesmo que para alguns seja um platonismo para a massa muito simplório. Bom, mesmo assim, no cristianismo existirá os filósofos e os servos e escravos. Quem seriam os filósofos e os servos e escravos no cristianismo? Os filósofos, os Platões e os Aristóteleses do cristianismo seriam, obviamente, os líderes religiosos que mastigam as ideias bíblicas para colocar na boca dos servos, dos escravos. Mas é óbvio que para o filósofo cristão fazer isso, ele vai cobrar um preço que nós podemos chamar de dízimo. Então, até mesmo dentro do templo religioso existe o mesmo comportamento que existe fora do templo religioso. Se fora do templo religioso existem os Platões e os Aristóteles, que fazem trabalhos intelectuais, enquanto isso existe a grande massa que faz o trabalho braçal, a massa de servos e escravos, dentro da igreja também existe. Existe o líder religioso Platão e Aristóteles, que pega as verdades bíblicas e reflete sobre elas,
e depois coloca mastigada na boca dos servos e dos escravos, e que esses sustentam o sistema religioso, neste caso o cristianismo. Você pode levar isso para qualquer religião, né? Ou para a grande maioria, para que eu não seja tão radical. Bem, dessa maneira, podemos acreditar que mesmo os servos e os escravos de fora do templo e os servos e escravos dentro do templo, ambos querem optar por não pensar, por não questionar. Eles querem realmente manter ou se manterem escravos e servos, enquanto os outros líderes religiosos, que são os platões do cristianismo, fazem o trabalho de pensar por eles. Mas, vamos repetir, tudo tem um preço. No caso do templo cristão, o preço é o dízimo e a manutenção do sistema, que certamente para muitas pessoas saem muito cara. Essa manutenção com certeza sai muito cara. Espero seus comentários e até a próxima. Obrigado.